Bom, vamos lá. Gilberto Kassab já está com a gente. Boa tarde, presidente. Seja muito bem-vindo aqui ao Visão CNN. Obrigado por destinar um pouco do seu tempo para essa discussão aqui. O presidente Bolsonaro prometeu durante a campanha que não faria nomeações em troca de apoio político. Aí, nas últimas semanas, o Centrão vem assumindo importantes cargos, como o recém-recriado Ministério das Comunicações, do qual a gente está falando agora. Eu queria saber como que o senhor analisa essa aproximação, depois de ter sido, inclusive, tão criticado pelo presidente, inclusive sendo citado pessoalmente em declarações durante a campanha. Muitos críticos dizem que seria o toma lá da cá. Qual que é a sua visão sobre isso? Boa tarde. Boa tarde, Evandro, Luciana. Prazer estar aqui conversando com vocês. Primeiro, me permita fazer uma correção. O PSD não integra o Centrão. A gente sempre deixou muito claro, temos uma pauta em comum, convergência em muitos pontos de vista, na votação de projetos, mas nós temos uma vida independente e, portanto, é importante registrar. Em relação ao toma lá da cá, o PSD ele tem total concordância com o presidente e do que ele pregou na campanha, de que se não faz, toma lá da cá. O PSD é um partido que tem em seus quadros deputados próximos ao governo e alguns mais distantes. Por essa razão, é um partido independente em relação ao governo, mas, nessa questão específica, vale registrar o próprio presidente, nas suas palavras ontem, deixou claro, e o deputado Fábio Faria também, que foi uma decisão pessoal do presidente, com nenhuma vinculação com entendimentos partidários. Mas vale registrar, independente dessa questão do convite, como foi formulado, registrar aqui a nossa plena convicção de que o Fábio será um bom ministro, é um parlamentar sério, experiente, conhecedor das suas responsabilidades e tenho certeza que ele está preparado para esse grande desafio que ele tem pela frente. Conheço a pasta, já fui ministro das Comunicações, e quando a pasta estava fundida, incorporada junto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e sei desses desafios, conheço a formação do Fábio e os resultados do seu trabalho, eu espero que sejam os melhores possíveis. Ele vai contar com o nosso apoio pessoal e naquilo que ele achar e entender que possa precisar em algum momento. O partido tem no Fábio, no seu pai, fundadores do partido, referências importantes do partido. Essa é a razão que todos nós estamos aqui hoje formulando os melhores votos de êxito na sua gestão. Mas vale registrar que o seu convite, a sua escolha, em nenhum momento passou por uma conversa com o partido, com o presidente do partido ou qualquer liderança nossa. Ministro, Luciana falando aqui, eu queria inclusive, já que o senhor está falando agora exatamente da pasta desse ministério, queria que o senhor me falasse se existe, pelo fato do Fábio Faria ser genro de uma pessoa que tem um grande conglomerado de comunicação, né, o Silvio Santos, se isso tem tem algum problema de credibilidade com isso, queria um comentário do senhor em relação a isso, assim como eu queria que o senhor me dissesse como é a sua interlocução com o presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que o presidente agora tem uma série de processos de impeachment na Câmara, está lá com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, num possível pedido de impeachment, como é que seria a posição do PSD? Bom, primeiro registrar que o fato do Fábio ser genro do Silvio Santos não o impede de assumir esse ministério. Primeiro, ele não é dono do SBT, ele já, bem antes de ter esse casamento com a Patrícia, que é a filha do Silvio Santos, ele já era deputado federal, nunca foi gestor do grupo e, portanto, tem todas as condições morais e éticas e jurídicas para aceitar o convite e desempenhar essa função. Tenho certeza que o convite que foi formulado ao Fábio foi por conta da sua vocação para a política, ele é muito habilidoso, muito articulado, da sua seriedade e, com certeza, isso vai levá-lo a ter um bom entendimento com o Congresso para aprovar as políticas públicas do seu
da sua gestão à frente do Ministério. E, é evidente, será um colaborador do presidente. Quanto às posições que o partido terá, eu tenho me manifestado em diversas oportunidades. Primeiro, quem vota são os parlamentares. O partido não tem a tradição não, desde a sua fundação, nunca fechou questão em relação a nenhum projeto. E não será em relação ao impeachment do presidente. Tenho dito que se eu fosse parlamentar e se fosse votado o impeachment nesse momento, eu não votaria a favor, porque eu não vejo nesse momento nada que indique o afastamento do presidente. Ele foi eleito com quase 58 milhões de votos e, portanto, está representando esses eleitores e cabe a nós continuar acompanhando, os parlamentares também, mas não vejo no momento motivo para o impeachment, sinceramente. É algo muito grave. Se tem algo que precisa ser preservado, é o direito que o eleitor tem de escolher o seu presidente da República. Portanto, o impeachment é um instrumento importante em qualquer democracia, mas ele não pode ser banalizado. Para que haja o afastamento de um presidente da República, para que haja uma contrariedade a um número tão expressivo de eleitores, precisa haver motivos muito concretos, muito sólidos, para que a gente não abale a confiança do eleitor na democracia brasileira. Ministro, Yuri Pita, nosso analista de política, também quer participar desta conversa. Yuri, fique à vontade. Obrigado, Evandro. Boa tarde, ministro. Obrigado por estar conosco aqui no Visão CNN. Queria ouvi-lo, o senhor já foi titular dessa pasta de comunicações, queria ouvi-lo quais seriam as prioridades neste momento desta área. Seria privatizar estatais como Correios e EBC, que é responsável pela TV Brasil, entre outros canais de comunicação do governo? É a questão da comunicação propriamente dita das ações de governo com a sociedade, a relação com a imprensa? Ou são questões como, por exemplo, a tecnologia do 5G, que provavelmente também vai ficar sob a alçada do novo ministro Fábio Faria? Bom, primeiro seria uma ousadia muito grande eu aqui falar de prioridades do Ministério, não sendo eu ministro, e, portanto, vou ser muito cuidadoso. Mas eu entendo que hoje, sem entrar nos detalhes da gestão e sem conhecer de uma maneira atualizada o que se passa lá em termos de projetos, eu entendo que a questão do 5G ela é muito importante, muito delicada, não é? O ministro Fábio Faria vai precisar efetivamente dar sequência a esse projeto. O Brasil precisa da sua implantação o mais rápido possível, vai trazer muita modernização, muito desenvolvimento, muita desburocratização, vai nos fazer chegar à internet das coisas, tão almejada por todos os brasileiros. No campo da radiodifusão, a desburocratização é uma pauta permanente, é fundamental que seja continuada e o Fábio tem sensibilidade, tenho certeza para isso. Temos ainda no campo da radiodifusão a continuidade da migração das rádios de AM para FM, também muito desejada a sua conclusão. No campo da banda larga, da internet, o trabalho da Telebrás vai ser fundamental para levar a banda larga a todos os cantos do Brasil, em especial os equipamentos públicos de saúde, de educação. Mas não digo que isso serão prioridades, eu estou lembrando de temas importantes que o Fábio, com a sua equipe, com a sua inteligência, ele vai poder identificar dentre esses pontos aqueles que são os mais prioritários, não é? E com certeza vai conseguir identificar e que seja bom para o Brasil a sua gestão. E a agenda de privatizações, o senhor considera que é importante discutir a privatização dessas duas estatais? Qual é? Uma é a Telebrás, qual é a outra? A EBC, a Empresa Brasil e os Correios. Sim, é porque o teu som está com o dele. A EBC? Isso. Olha, perfeito. Os Correios é um processo permanente de discussão. Eu tenho certeza que nós vamos efetivamente conseguir avançar, porque tem áreas dentro dos Correios que podem ser discutidas a sua privatização, tem áreas que a iniciativa privada não atua. Portanto, eu acredito que um processo de fatiamento vai ser analisado e é correto que o seja.
A Telebrás, o sistema de comunicações, já foi privatizado já no governo Fernando Henrique, né? Estão aí as operadoras, né? De tantos países funcionando muito bem, todas elas globalizadas. A Telebrás em si hoje, ela tem uma parceria muito importante, estratégica com a Segurança Nacional, junto com o nosso satélite, e agora com essa perspectiva, através da compra do primeiro satélite de propriedade do governo brasileiro, de levar a banda larga para todo esse canto do país. A EBC, eu também acredito que, assim como os Correios, vai merecer de parte do governo uma análise bastante profunda, até porque os estudos todos que, pelo menos, eu tive a oportunidade de ter acesso, quando eu fui ministro, a EBC não estava sob os meus cuidados. Então, eu tenho dificuldade de conhecer os seus detalhes, mas para quem está distante, justifica realmente uma avaliação da sua importância. Ministro, nosso âncora em Brasília, Kenzo Matida, também tem uma pergunta para o senhor. Ministro, boa tarde. Kenzo daqui de Brasília. Está debaixo aí do guarda-chuva do Ministério das Comunicações essa atribuição de distribuição de verbas de publicidade. Eu vou refazer a pergunta mais uma vez que a minha colega Luciana fez. Aí o novo ministro é genro de um empresário, dono de um grande conglomerado de comunicações aí. Isso não geraria um conflito de interesse nesse caso? Olha, é muito boa a sua pergunta. Eu diria que, primeiro, ele nunca foi gestor do grupo, ele não é sócio, não é? E ele é apenas genro. A associação que eu faço é a de um médico proprietário de um hospital que tem convênios com o governo, seja no plano municipal, estadual ou federal, e seja convidado para ser ministro da Saúde, ou até de um filho do médico, de um genro do médico. Isso não impede de ser ministro da Saúde. Qualquer cargo na vida pública, você tem que partir do princípio que as pessoas, os convidados, eles preencham todos os requisitos no campo da moral e da ética. É evidente que se o Fábio não preenchesse esses requisitos, eu estaria respondendo para você, olha, eu estou preocupado. Mas o Fábio preenche esses requisitos no campo da moral, no campo da ética, que vai tranquilamente fazer com que ele tome todas as decisões balizadas nesses princípios e, com isso, não vai correr nenhum risco de ser criticado, ser questionada a sua gestão. Eu conheço bem o Fábio, ele é fundador do PSD comigo, ele e o seu pai, são pessoas do bem, da vida pública, gostam da vida pública, têm um trabalho extraordinário no seu estado do Rio Grande do Norte, ambos no campo social, no campo empresarial, no campo das realizações, que me permite afirmar com muita tranquilidade que ele preenche todas as condições para que eu possa responder afirmativamente a sua pergunta. Eu estou muito tranquilo na questão ética em relação a essa relação que ele tem. Cada um tem as suas relações. É evidente que se ele fosse o proprietário do SBT, eu talvez falasse de uma maneira diferente, mas mesmo assim nada impediria que ele fosse ministro, mas em relação aos cuidados que ele teria que tomar. Mas a participação dele é muito distante e confio muito nele, eu tenho certeza que ele não vai decepcionar. Neste caso, ministro, só para tirar uma dúvida, é possível acompanhar os trabalhos e cobrar ou fiscalizar caso haja algum conflito de interesses envolvido nesta questão? Olha, Evandro, eu sempre digo, na minha geração, talvez aqui em São Paulo, não tenha ninguém que tenha ocupado tanto cargo na vida pública. Eu, depois de me formar na Universidade de São Paulo em Economia e em Engenharia, eu entrei na vida pública, eu já fui vereador, deputado estadual, federal, secretário municipal, secretário estadual, ministro de 3 pastas. E eu sempre digo que a melhor arma que nós temos, o melhor instrumento que nós temos para nos defender é a transparência. Na hora que você tem uma gestão transparente, você dá oportunidade para a imprensa acompanhar permanentemente as nossas ações, a opinião pública, o Ministério Público e, com isso, a sociedade em geral, e, com isso, diminui muito as chances de errar. Então, se o Fábio pedir um conselho para mim, eu diria, o melhor assessor para você será a transparência.
Ministro, Luciana de novo, quero trazer aqui as informações que a nossa repórter Bárbara Baião já trouxe, inclusive, que é justamente os cargos que o PSD já tem no governo, além agora do Ministério das Comunicações, já tinha a Funasa, a Telebrás. Então, eu queria falar sobre essa entrada no governo, essa ampliação no governo, como é a postura do partido avaliando politicamente esse momento do governo Jair Bolsonaro. Eu tenho dito sempre, Luciana, que o partido, eu disse agora no início do programa, ele não fecha a questão em relação a nenhum tema. Pelo menos nunca fechou, poderá até um dia fechar. A nossa postura é sempre de ajudar o Brasil. Os bons projetos sempre serão apoiados. Nós temos dentro do partido alguns parlamentares, seja no Senado ou seja na Câmara, que politicamente são mais distantes do governo do que outros. E mesmo esses parlamentares têm votado em muitos projetos com o governo, tipo o caso do senador Otto Alencar, que, por circunstâncias políticas, locais, de convicção, o deixa afastado do governo, seja o deputado Fábio Trade, seja o senador Ângelo Coronel, e você pega a relação de votos desde o início desse governo, inúmeros projetos eles têm votado com o governo, porque são projetos bons para o Brasil. Então, independente de cargos, porque esses cargos que você citou, que são fruto de conversas de parlamentares nossos, que são mais próximos do governo, coordenados, liderados aí pelo deputado Diego Andrade, alguns, o deputado Marco Bertaioli, outros, e tantos outros parlamentares que são próximos, não tem nenhuma vinculação com toma lá da cá, com fisiologismo. Mas são indicações Os parlamentares, independente de qualquer coisa, eles estão... Como? São indicações técnicas, então? São indicações bastante técnicas que os parlamentares têm feito e sempre sujeitos ao crivo, não é? Dos órgãos que avaliam esses currículos, não é? E que não tem nenhuma vinculação com a posição do partido de independência. O partido vai continuar votando favoravelmente aos bons projetos para o Brasil. Nada nos fará nos afastar dessa independência de poder votar aquilo que está de acordo com as nossas convicções, com o nosso programa partidário. Ministro, Daniel Adjuto de Brasília tem uma pergunta para o senhor também. Daniel. Kassab, boa tarde. Por que o senhor não participou dessa articulação para a recriação do Ministério da Comunicação e também na escolha de Fábio Faria? Porque, desde o primeiro momento, eu vi as declarações do presidente ontem e hoje, ele não é uma indicação do partido, é uma indicação pessoal, uma escolha pessoal do presidente. Pra você ter uma ideia, eu costumo sempre às 9h30, 10 da noite, colocar o meu celular no silencioso. Respondo algumas mensagens que ficaram acumuladas durante o dia, rapidamente, durante 30, 40 minutos, as principais. E só no dia seguinte eu volto a operar com o telefone celular. Eu só soube do convite para o Fábio hoje de manhã, porque tinha várias mensagens, né, do próprio Fábio comunicando, e eu só vi hoje de manhã. Isso mostra que o presidente ele está efetivamente sendo transparente no que foi o processo de escolha. Foi uma escolha pessoal dele, não passou pelo partido. Agora, é um quadro filiado do partido. É respeitado no partido, é querido no partido, é fundador do partido. No caso específico, em relação a mim, é meu amigo pessoal, mas foi uma escolha pessoal do presidente da República. Ministro, como o senhor tem visto também, o senhor mesmo fez agora uma fala elogio, aliás, ao seu amigo, inclusive, por ser muito articulado, e ele também é dito como uma pessoa que fez uma reaproximação entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o próprio presidente Jair Bolsonaro. E como o senhor tem visto essa necessidade de acalmar os ânimos no Brasil, politicamente falando? Olha, Luciana, é fundamental que nós tenhamos os poderes se entendendo. O ministro Dias Toffoli, alguns dias atrás, fez um discurso primoroso, clamando por esse entendimento. E eu também me associo a essas posições do ministro, porque nós temos
crises importantes que precisam ser enfrentadas e jamais seremos bem-sucedidos se não tivermos um mínimo de unidade. A questão da saúde pública, essa pandemia que muito possivelmente nenhum de nós vai viver algo igual, se Deus quiser, ao longo das nossas vidas, e que precisa ser enfrentada com muita energia e com muita união. A economia e a sua crise decorrente dessa crise na saúde. Então, tudo isso, a própria crise política, por diversas circunstâncias que não vem aqui ao caso entrar no mérito, mas que existe, todos nós sabemos. Para que a gente possa superá-las ou encontrar um mínimo de resultados positivos para o país, é fundamental que o presidente do Congresso, que o presidente da República, que o presidente do Supremo Tribunal Federal e todos aqueles que estão ao seu redor se entendam. É fundamental que os presidentes nas casas do Congresso, da Câmara dos Deputados, o Rodrigo, no Senado, o Davi, possam trazer os líderes para essa conversa de uma maneira suprapartidária. Não é possível que os partidos não entendam que o Brasil tem uma pauta comum, que independe das diferenças ideológicas ou políticas que os partidos têm entre si. É fundamental que a gente tenha essa visão de todos para que a gente possa superar, não apenas o Brasil, o difícil momento que a gente vive, como todos os outros países do mundo. Ministro, Yuri Pita tem mais uma pergunta para o senhor. Yuri. Obrigado, Evandro. Ministro, extrapolando um pouco a questão da conjuntura política, existe um debate que está colocado no Congresso e também envolvendo o TSE, que é a questão do calendário eleitoral. Queria ouvi-lo a respeito disso, se o PSD tem uma posição oficial em relação à manutenção ou adiamento, mudança no calendário e em relação a uma eventual prorrogação de mandato dos prefeitos. Em relação à prorrogação dos mandatos dos prefeitos, nós somos terminantemente contra. Existe um mandato, eles foram eleitos para 4 anos, portanto, o PSD defende que as eleições sejam feitas nesse ano, para que os empossados, para que as posses ocorram no dia 1º de janeiro de 2021. Quanto à data das eleições, nós entendemos, e eu também pessoalmente, que deva ser feito um esforço para que não mudemos a data das eleições. Porém, sabemos, que é público, que o presidente do TSE, o ministro Barroso, ele tem feito uma série de levantamentos, tem se aconselhado com importantes expoentes da medicina, das ciências, que acompanham essa questão da pandemia, e com esses estudos ele está discutindo com o Congresso, ainda não chegou essa discussão, o Congresso ainda não trouxe aos líderes do partido, que são os instrumentos adequados para discutir, porque precisa ser votado no Congresso Nacional, mas caso seja alterada a data, o PSD entende que no máximo 15 de novembro, para que não corra risco a posse dos novos eleitos. Ministro, voltando sobre o assunto dos ministérios, o presidente Jair Bolsonaro, durante a campanha eleitoral, disse que o seu governo teria no máximo 15 ministérios. Agora já são 23, mas ele disse que isso não geraria gasto público. Eu gostaria de saber do senhor, baseado na sua experiência, que também já foi ministro, a criação de um novo ministério não gera nenhum tipo de custo, nem em termos de recursos humanos do dinheiro público? Muito pouco no caso. E eu sempre tenho dito, Evandro, é uma boa pergunta essa, que tem pastas que elas precisam ter um ministro à frente. Porque o ministro à frente dá à área, dá ao setor a dimensão que o setor merece, não é? Então, você veja, às vezes, os problemas que a gente tem com as representações da sociedade, quando essas representações perdem o seu ministério, não é? Então, eu não tenho nenhuma preocupação com essa questão de 15, 20, 25 ministérios. Não é aí que a economia acontece. A economia acontece na eficiência, no combate à corrupção, na privatização adequada, compatível com as necessidades do país, na transparência, no bom uso dos recursos públicos. Então, não é 1, 2, 3 ministérios a mais ou menos que faz diferença, não.
Mas esses ministérios, desculpa só interromper, só para sanar essa curiosidade, normalmente um ministro precisa de uma equipe de quantas pessoas? Isso é de acordo com a escolha do próprio ministro? Há uma fiscalização por parte do governo federal para evitar o exagero de gasto de dinheiro público? Só para a gente entender como é que funciona isso, ministro. No caso específico, não haverá, e com certeza eu vi também, como você, pelos meios de comunicação, as afirmações do presidente, mas como são duas estruturas que eram isoladas e estão se somando, com certeza não haverá cargos, porque você tinha um chefe de gabinete do ministro aqui, vai continuar. Cada um com seu chefe de gabinete, cada um com a sua estrutura jurídica, não é? A própria SECOM, ela já tem toda a sua estrutura e hoje será criada em cima da SECOM a figura do ministro. As outras secretarias que vêm do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e, então, Ministério das Comunicações, as 2 ou 3 secretarias, elas vêm e ficam embaixo desse ministro com as suas estruturas. Então, eu não vejo aonde terá um custo adicional expressivo, se houver. Não é? Será bastante relevante e, com isso, acho que a afirmação do presidente é adequada, que não haverá custos adicionais. Pode até haver diminuição de custos ou uma pequena diminuição, um pequeno aumento. Mas eu sempre digo, na administração pública, nesse caso, isso é irrelevante. Eu sempre digo até que a questão dos salários, por exemplo, que todo mundo questiona, o relevante nos salários é que as pessoas que recebam um bom salário trabalhem e trabalhem bem. Às vezes, um profissional qualquer não recebe um bom salário, mas não trabalha, ou não tem eficiência, não é? Nós temos que privilegiar a meritocracia. Na meritocracia, significa a gente ter os melhores dos melhores cargos. Para que a gente tenha os melhores, eles têm que ser bem remunerados. Para ser bem remunerados, nós temos que efetivamente ter eficiência. Ministro, quero aproveitar a sua experiência aqui. O senhor fez parte do governo Dilma Rousseff, depois fez parte do governo Michel Temer e agora o partido tem cargos também no governo Jair Bolsonaro. O senhor viveu um dos momentos mais conturbados dos últimos tempos, que foi esse processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E aí eu lhe pergunto, como o senhor faz uma avaliação desse movimento nas ruas nesse momento? A gente tinha até pouco tempo apoiadores do presidente Jair Bolsonaro nas ruas e agora a gente começa a ter um outro movimento nas ruas. Como o senhor está avaliando? Tem uma espécie de déjà vu nesse sentido ou não? Primeiro, nós estamos numa democracia e na democracia as manifestações são legítimas. E é importante que sejam organizadas, que sejam pacíficas e que não tenha efetivamente nenhum tipo de violência. Parece que está havendo um entendimento, pelo menos aqui em São Paulo já estou acompanhando, os acordos que foram feitos com a Polícia Militar, com o Ministério Público, e que seja assim no Brasil inteiro. Manifestações a gente vai ter sempre. É natural que tenhamos, não é? Seja em período de eleição, seja em período que não tenhamos eleição. O importante é que sejam pacíficas, democráticas, mas pelo que eu tenho visto, em nada abala o governo. É evidente que o governo vai ter que saber conviver. Afinal de contas, na democracia, a gente tem que saber entender o que são as críticas, por que elas existem e respeitá-las. Ministro, eu gostaria de saber do senhor também sobre estas operações que são feitas, né, o inquérito das fake news e um possível envolvimento destas provas numa ação contra a chapa Bolsonaro-Mourão no Tribunal Superior Eleitoral. De que forma que o senhor avalia as fake news e esses movimentos no centro de inquéritos e investigações no país, inclusive investigações contra aliados do presidente Jair Bolsonaro? Bom, primeiro, as fake news realmente são deploráveis. É evidente que elas têm causado um mal muito grande, não apenas no Brasil, mas em todos os países onde tem a democracia, principalmente. Precisamos enfrentá-las, precisamos saber punir os responsáveis. E em relação ao Supremo, ao inquérito, ao TSE, eu sempre digo que eu confio no Ministério Público, no Judiciário, e tenho certeza que eles vão saber dar o devido valor a essas questões, sempre levando
em consideração que do outro lado da balança tem um governo eleito democraticamente. Estou muito à vontade. Eu não votei no presidente Bolsonaro no primeiro turno, votei no governador Geraldo Alckmin, e no segundo turno o PSD liberou o voto. Mas um governo eleito com quase 58 milhões de votos, o judiciário vai saber ponderar bem a gravidade ou não de determinados fatos que possam ameaçar o governo. Acho que isso é bastante delicado e eu confio na serenidade e na isenção do Ministério Público e do Poder Judiciário. Ministro Daniel Adjuto tem mais uma pergunta para o senhor lá de Brasília. Gilberto Kassab, o ex-ministro Sérgio Moro postou nas redes sociais dizendo que foi recriado o Ministério da Propaganda e questiona quais serão os próximos. Queria sua avaliação sobre essa postura de Sérgio Moro depois que deixou o governo de Jair Bolsonaro e passou a dar essas alfinetadas nas redes sociais. O ministro Sérgio Moro tem um papel muito importante, principalmente no combate à corrupção, reconhecido por todos. A partir do momento que ele se tornou ministro, ele entrou um pouco na área política, não é? Ele deixou de ser juiz para ser um gestor e depois um agente político. Essas manifestações são no campo político, evidentemente, onde ele está se posicionando de enfrentamento ao atual governo. E eu jogo essa questão mais para o embate político. Ele está, evidentemente, querendo questionar dizendo que não precisava desse ministério, não é? Só o tempo vai dizer se vai precisar ou não. Ele está criticando o novo ministério, no fundo é isso. Porque atribuições novas não foram criadas, funções novas não foram criadas, cargos novos não foram criados. Portanto, é muito mais uma manifestação política do que qualquer outra coisa. O senhor o vê como um presidenciável ou um candidato a outro cargo nas eleições de 2022? Olha, é muito difícil avaliar porque não ouvi dele que ele é candidato, que ele queira se apresentar, não é? Mas ele tem, evidentemente, feito colocações no campo político que nos levam a supor que ele possa estar, sim, avaliando disputar algum cargo político. O ministro, o senhor acabou de dizer, inclusive, aí que nem todos os parlamentares do PSD têm a mesma opinião, votam com o governo, mas nem todos têm a mesma opinião. Se eu não me engano, nesses dias a gente viu o líder do PSD, o Otto Alencar, falar, inclusive, sobre essa questão dos dados da saúde agora, esses dias. E aí eu queria que o senhor também desse a sua opinião sobre essa condução dessa pandemia, que talvez seja o momento mais importante que a gente tenha vivido nos últimos tempos. É um momento muito grave, muito triste, não é? Onde todos têm razão, ninguém tem razão. Quase 40 mil mortos aqui no Brasil, o que nos leva sempre a ter muito respeito pela opinião de todos, não é? E com muito cuidado as manifestações são feitas. O Otto Alencar, primeiro, é um extraordinário quadro da vida pública brasileira. Foi governador da Bahia, senador, membro do Tribunal de Contas, secretário da Saúde, preparado para disputar e exercer com maestria qualquer cargo na vida pública brasileira. Presidente da República, ministro. E o que ele mostrou num discurso veemente, falando até mais como médico, é que, diante do que ele estava vendo, ele achava um absurdo, se fosse verdade, que o governo iria omitir dados, omitir informações para a opinião pública em relação à pandemia. Foi um alerta, uma manifestação legítima de quem é senador e tem a obrigação de se posicionar. Mas ele sempre faz tudo com muito respeito, com muito cuidado, não é? Eu disse agora há pouco, você pegar a lista de projetos do governo, teve o voto concordante dele na maior parte dos momentos, das votações, por conta de ser projetos importantes para o Brasil. Essa foi uma manifestação muito dura dele, o que mostra que os nossos parlamentares, sejam os senadores ou sejam os deputados, eles são independentes para manifestar aquilo que entendem que seja o melhor para cada momento. Ministro, o senhor lamentou aí a pandemia, mas eu queria reforçar. Qual a sua avaliação sobre a atuação do governo federal no combate à Covid-19? Olha, o governo tem agido corretamente. Eu dizia ainda numa reunião de ontem, eu circulo muito pelo país, em reuniões virtuais, não é? O atual ministro, ele da Saúde,
ele tem efetivamente conseguido dar boas respostas no Brasil inteiro no campo da gestão. Se você perguntar para mim se eu estava feliz com o Mandetta, estava. Eu achei que o Mandetta estava indo muito bem, as circunstâncias o levaram a sair, os desentendimentos que fez com que o governo trocasse o ministro. Então, o apoio financeiro tem sido dado, talvez tudo que possa ser feito o governo está fazendo, não é? Junto aos municípios, junto aos estados, transferência de equipamentos. Então, a minha avaliação em relação à postura do governo, do Ministério da Saúde, é positiva em relação. Agora, os resultados demoram para aparecer e a pandemia aqui, a gente sabe que ela é muito grave. 40 mil mortos, Evandro, daqui, talvez amanhã ou depois de amanhã, chegando esse número, é algo que deixa qualquer um triste, aborrecido. E eu aprendi com meu pai, que era médico, que uma morte, uma única morte, uma vida que se perde, já é motivo para a gente ter um grande entristecimento. Muito obrigada aqui, então, a presença de Gilberto Kassab, presidente do PSD, aqui conversando com a gente nessa tarde no Visão CNN. Muito obrigada, ministro.